Nesse vídeo eu vou comentar com você 10 perguntas a respeito de renda fixa, tá bom? Portanto, se você está estudando para uma das certificações de mercado financeiro, CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord, eu recomendo que você fique comigo nesse vídeo, porque eu elaborei 10 perguntas com base em feedbacks de alunos que fizeram as últimas provas e com base no programa detalhado dessas questões, tá bom? Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação e aqui nesse canal eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro muito mais completo, com conteúdos que te ajudam a passar na certificação e, para além disso, te levam além da superfície, fazem você entender o mercado financeiro para valer, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, questão na tela, eu vou colocar aqui, ó. Prontinho, primeira pergunta. As taxas de juros podem ser... Veja bem, eu vou explicar a dinâmica desse tipo de vídeo, tá? E o meu objetivo não é fazer você decorar a questão. O meu objetivo é fazer você entender esse tema, tá? Que está aqui na tela. E a gente vai sempre discutir, ter uma discussão profunda a respeito do tema. E para a gente começar a falar sobre renda fixa, é importante que a gente volte algumas fases, né? E a gente possa entender o que é renda fixa. Como é que é a dinâmica de renda fixa? E para isso, não tinha como ser diferente. Nós tínhamos que começar essa questão com uma questão que envolve taxa de juros. Aliás, começar esse vídeo com uma questão que envolve taxa de juros. Então vamos lá. Vamos primeiro entender o que é renda fixa. Você precisa entender isso. Renda fixa, necessariamente, é um instrumento de dívida. Vou repetir com outras palavras. Renda fixa, necessariamente, é um título de dívida. E se é um título de dívida, significa que a expectativa do investidor ao investir nesse tipo de instrumento é receber o seu capital de volta, o dinheiro que ele investiu, acrescido de um dado rendimento. E este rendimento é uma taxa de juros. Por isso que é importante a gente entender essa essência de taxa de juros para a gente navegar no universo da renda fixa, tá bom? Agora, o que é um título de dívida? É bastante simples. Suponha que eu que estou aqui peço para você um dinheiro emprestado e você resolve me emprestar aí R$1.000 e eu tenho aqui a promessa de te pagar daqui a um ano R$1.000 mais um dado rendimento. O que a gente fez aqui? A gente fez um acordo de dívida, certo? Você emprestou o dinheiro para mim e agora eu sou o tomador. E aí, se a gente fosse fazer um paralelo para renda fixa, seria assim: você investiu o seu dinheiro em mim, e aí eu agora, como eu tenho essa dívida, eu emito um título e digo para você: olha só, o dinheiro está comigo, eu dou para você esse título que comprova que eu devo para você. Então, se a gente fosse fazer um paralelo, isso seria um título de renda fixa. É claro que, se tratando de pessoa para pessoa, não é uma coisa tão formal assim, mas se tratando do mercado financeiro, é sim. Então, quando o investidor pega o dinheiro dele e compra um CDB, que é um título de renda fixa, ele está fazendo essa mesma dinâmica, só que emprestando dinheiro para o banco. Quando o investidor pega o dinheiro dele e compra um título público federal, ele está fazendo essa mesma dinâmica, só que emprestando dinheiro para o governo. Quando o investidor pega o seu próprio dinheiro e investe, compra uma debenture, por exemplo, ele está fazendo essa mesma dinâmica, só que emprestando dinheiro para uma empresa, tá bom? Então assim, a gente consegue entender a dinâmica da renda fixa. Então a gente já sabe que renda fixa é um instrumento de dívida que funciona nessa dinâmica que eu te expliquei. E que quando a gente investe, a gente espera receber o dinheiro que nós investimos acrescido de uma taxa de juros, certo? Agora, que taxa de juros é essa? É isso que está perguntando essa questão, tá? Então vamos ler as alternativas aqui, ó. Essas taxas podem ser pré-fixadas, podem ser pós-fixadas, podem ser nominal e real. Resposta correta, tá? Eu já vou explicar essa daqui. Olha só, o que é uma taxa pré-fixada? Uma taxa pré-fixada é quando o investidor investe, ele já sabe o quanto ele vai receber. Um exemplo, 10% ao ano. Nesse exemplo, o investidor ficando com o título até o vencimento, ele vai receber 10% ao ano e fim de papo. É isso que ele vai receber sem mais delongas, tá bom? Agora, o que é uma taxa pós-fixada? Uma taxa pós-fixada é quando a rentabilidade do título ela acompanha um indicador de referência.
que, em se tratando de renda fixa, na maior parte das vezes, não é a única, mas na maior parte das vezes, ele vai acompanhar uma taxa chamada CDI, que vai ser algo mais ou menos assim. Você vai investir em um título de renda fixa que vai te pagar, exemplo, 90% da variação do CDI. O que significa que, se o CDI for, por exemplo, 10, você vai receber 90% desses 10, que significa, no nosso exemplo aqui, 9, tá bom? Então é importante você entender essa dinâmica. A taxa pós-fixada, ela vai acompanhar um indicador de referência. Como eu disse, na maior parte das vezes ela vai acompanhar o CDI, mas nem sempre, tá bom? Existem outros indicadores que ela pode acompanhar. Ela pode acompanhar índices de inflação, ela pode acompanhar até indicadores aí de renda variável, dependendo da situação, tá bom? Então, aqui a gente entendeu o que é a taxa pré e o que é a taxa pós-fixada nos títulos de renda fixa. Agora, o que seria essa tal dessa taxa nominal e essa taxa real? A taxa nominal é aquilo que o investidor de fato recebe quando ele faz o investimento num título de renda fixa. Então, toda vez que eu, investidor, coloco o meu dinheiro em um título de renda fixa ou em outro instrumento de investimento, eu estarei recebendo uma determinada taxa. Essa é a taxa nominal, é quanto eu recebo. Só que aí vem a pergunta, se eu disser para você, eu vou fazer aqui um paralelo com o seu salário, vai ficar fácil você entender. Suponha que de um ano para o outro, você teve um aumento no seu salário de 20%. Então, você teve lá, vamos chamar aqui de dissídio, tá? Você teve um dissídio de 20%. Nossa, Thiago, que beleza, o meu salário aumentou, agora eu estou ganhando 20% a mais. Agora, e se no mesmo período que você teve um aumento de 20%, a inflação do período foi, sei lá, de 15%. Ou seja, as coisas ficaram mais caras, em média 15%. Aí eu pergunto para você, neste cenário, seria correto dizer que você teve um aumento de poder de compra de 20%? Não, porque apesar de você estar ganhando mais, o seu poder de compra não cresceu na mesma proporção. Por quê? Parte do seu poder de compra foi corroído pela inflação. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que este dissídio é o seu aumento nominal, é o quanto você recebeu. Agora, se eu desconto a inflação, aí nós temos aqui o seu aumento real, o seu ganho real. Significa dizer o quanto você ganhou acima da inflação, tá bom? Nesse nosso exemplo simplório aqui, nós diríamos que o seu ganho real foi de 5%, que é 20 menos 15. Então quer dizer que você ganhou 5% acima da inflação. Esse é um exemplo simplório, matematicamente ele não está certo, eu já vou te explicar como que a gente faz essa conta, mas eu quero que você entenda, tá? Que o ganho real, ele é sempre o ganho nominal descontado da inflação. E aí, se você quiser simplificar, falar, se eu subtrair a inflação aqui, eu vou ter uma noção do meu ganho real. Essa é uma simplificação, tá? Matematicamente não está certo, a gente precisa descontar uma taxa da outra, eu vou fazer essa conta aqui com você. Mas eu quero que você entenda, tá? Essa é a dinâmica. Então, quando eu estou falando de taxa de juros, é correto dizer, então, que... Deixa eu só apagar tudo aqui, ó. Que nós temos a taxa pré-fixada, a taxa pós-fixada, a taxa nominal e a taxa real, tá bom? Agora, vamos continuar aqui vendo as demais alternativas. Vamos lá. Opa, já vai? Aqui, ó. É correto dizer que a gente tem taxa pré-fixada? Sim. É correto dizer que a gente tem taxa pós-fixada? Sim. Nominal? Sim. Taxa inflacionária? O que é isso? Isso aqui deixa essa alternativa errada. Então tá errado, tá? C. Com prazo e sem prazo determinado. Não faz o menor... Eu não sei nem te explicar o porquê que isso tá errado. Então tá errado. E somente a taxa nominal e real. Não, porque aqui é um tipo de rendimento, né? Se ele vai ser nominal ou se ele vai ser real. Mas eu preciso olhar as outras taxas. Se essa taxa ela vai ser pré ou pós. Então essa aqui tá errado, tá bom?
Então, a gente já sabe que essa aqui é a alternativa correta. Agora, eu expliquei para você como que a gente calcula a taxa real em um exemplo bastante simplório e eu disse para você que matematicamente não estava certo a conta que eu fiz. Vou te explicar como que a gente faz essa conta agora, tá? Olha só, suponha que a gente teve um rendimento nominal de 20%. Tudo bem? E nós tivemos uma inflação que eu vou chamar aqui, ó, de IPCA. Esse IPCA é o nosso índice oficial de inflação. Eu pergunto para você, qual então nesse caso seria a taxa real? Os nossos incautos talvez faria a conta simples como eu fiz e diria assim, a taxa real é 5%, porque eu estou subtraindo. Mas isso está errado. Nós precisamos usar o conceito de capitalização composta e, portanto, descontar uma taxa da outra. Eu vou fazer essa conta, mas uma observação. Se você está estudando para CPA 10 ou para CPA 20, você não precisa fazer conta na prova, tá? Mas eu vou fazer essa conta porque eu quero provar uma tese para você, que essa tese pode ajudar você, inclusive, na CPA 10 e na CPA 20, mesmo que você não precise fazer conta. Para a gente calcular a taxa real, a gente teria de descontar o fator das duas taxas. E o fator das duas taxas é simplesmente você acrescentar o número 1 às taxas. No entanto, entretanto, todavia, preciso destacar que a gente faz isso considerando essas taxas que aqui em cima estão expressas em um número percentual. A gente vai fazer isso nessas taxas expressas em decimal, que basicamente é assim, ó, 20%, aqui é 20% expresso em percentual. Agora, o que significa 20%? Será que seria 20 dividido por 100? Eu acho que sim, né? E é isso aqui, ó, 20 dividido por 100, que é igual a 0,20. Então, isso aqui que nós estamos vendo é os mesmos 20%, só que aqui expresso no que a gente chama de um número decimal. E é com ele que a gente vai fazer conta, tá? Agora, pensa aqui comigo. Se 0,20 é um número decimal que representa 20%, então é correto dizer que 0,15 é um número decimal que representa 15%. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai acrescentar esse número 1. Eu apaguei demais aqui, foi? Nossa, o que aconteceu que eu nem vi aqui? A gente vai acrescentar esse número 1. Então, vai ficar assim essa conta para a gente achar qual é a taxa real. Vai ficar assim, ó, 1,2 dividido por 1,15, tá? Eu somei o número 1 e a gente divide um pelo outro. Eu vou colocar HP na tela aqui, tá? Pra gente fazer essa conta junto. HP ficou bem no meu cabeção aqui. Olha só, a gente faz assim, ó, FCLX 1.2 Enter 1.15 divide. Então eu tenho aqui um número. Como eu acrescentei o 1 do fator, eu vou lá subtrair 1 menos. Agora eu vou multiplicar por 100 para eu ter isso aqui expresso em percentual, porque esse resultado é expresso, aquele resultado ali da HP, ó, é expresso em decimal. 100 multiplica, tá aqui, ó, 4,35. Então, o que eu quis demonstrar para você é que nesse nosso exemplo aqui, deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui, ó. Nesse nosso exemplo aqui, ó, onde a gente subtraía, dava 5%, a taxa real é 4,35, porque eu descontei uma da outra, tá? Então, eu ensinei você a calcular isso. Só que, repito, isso traz pra gente uma tese que pode ser importante lá na sua prova, de CPA 10 e de CPA 20. Como eu disse, nessas duas provas, a gente não precisa fazer conta, tá? Não precisa. No entanto, pode ser que nessas duas provas, você seja cobrado sobre o seu conhecimento de taxa real. E é importante você saber que a taxa real é a taxa nominal, que é essa aqui, descontado da inflação. E o seu resultado será sempre inferior à subtração dos dois. Olha só, a subtração de 20 menos 15 deu 5. Só que quando a gente fez conta, a gente viu que deu 4,35, porque a gente descontou as taxas. Então, se você está estudando para CPA 10 e para CPA 20, vai por mim, anota isso. A taxa real será sempre inferior ao resultado da subtração da taxa nominal da inflação. Tá bom? E aí eu fiz a conta aqui para demonstrar isso para você.
Matamos essa primeira questão. Vamos lá para a próxima agora. Agora tem um monte de informação aqui que eu não sei por que ele trouxe, que eu não consigo nem apagar. Então isso aqui deu algum bug na minha apresentação. Deixa eu ver se vai continuar assim. Não. Bom, saiu. Não me pergunte como. Vamos lá. Responsável pela emissão dos títulos públicos federais. Veja, eu disse isso sem dizer no comecinho da explicação. Quando eu falei assim, ó, o investidor, quando pega o dinheiro dele e investe em títulos públicos federais, ele está emprestando dinheiro para o governo. Foi isso que eu disse ainda nesse vídeo, no começo dessa apresentação. E quem é responsável por emitir esses títulos públicos federais é a Secretaria do Tesouro Nacional. É a Secretaria do Tesouro Nacional que é responsável por cuidar da grana que vai para os cofres públicos e, portanto, podem ser usados em nossa sociedade. Portanto, alternativa correta, alternativa C. A alternativa A fala Banco Central. O Banco Central não emite títulos públicos federais, tá? É importante. O que o Banco Central pode fazer é negociar esses títulos. Então, o Tesouro emite, bancos compram, o Banco Central compra desses bancos. Isso pode acontecer, mas não é ele quem emite, tá bom? Então, tá errado. A CVM também não, que é a Comissão de Valores Mobiliários. O papel dela é fiscalizar o mercado de capitais. E os bancos também não, né? Os bancos, eles podem comprar esses títulos, mas não emitem. Tudo bem? O que os bancos vão emitir é CDB, LCI, LCA, letra financeira, tá bom? E por falar em título público, temos um aqui, ó. A remuneração de uma NTN-B olha só, a NTN-B é um título público federal que, para nossa felicidade, opa, volta aqui, já vai, peraí, que, para nossa felicidade, ela é negociada também no Tesouro Direto, né? E lá no Tesouro Direto, ela tem um outro nome. O nome dela no Tesouro Direto é assim, ó, Tesouro IPCA mais, nesse caso aqui, lá no Tesouro Direto é Tesouro IPCA mais com juros semestrais. E aí, quando você estudar comigo, eu vou explicar o Tesouro Direto, os títulos públicos, e nas aulas eu costumo dizer o seguinte, que o nome NTN-B é o nome raiz do título. É assim que ele é chamado. Só que aí lá no Tesouro Direto ele tem um nome Nutella, para ficar mais fácil a interpretação. Só que como você está estudando para o mercado financeiro, para ser profissional de mercado financeiro, você precisa entender os dois títulos, tá bom? Nesse caso, a NTN-B é o Tesouro IPCA+, estamos falando da mesma coisa. E se o nome dele é NTN-B, Tesouro IPCA+, quer dizer que a remuneração dele acompanha a variação do IPCA. Tem IPCA aqui, IPCA aqui. Ele vai ter uma variação da inflação, tá bom? Vamos ler aqui as demais? Alternativa A. Variação da taxa de câmbio. Essa resposta está errada. Hoje nós não temos mais um título público que tem essa variação de taxa de câmbio. Verdade que no passado nós tínhamos, tá? Nós tínhamos um título chamado NTN-D de dólar, mas não temos mais. Então tá errado. Alternativa B. Fala variação do IGPM. Também não temos mais um título público que paga a variação do IGPM, tá? Aliás, ter até tem, mas eles não são mais emitidos. Vou te explicar isso. Existe um título chamado NTN-C, tá? A NTN-C, ele funciona na mesma dinâmica da NTN-B. Só que o Tesouro deixou de emitir esses títulos já tem um tempo, então ele não emite mais. No entanto, como quando eles foram emitidos, eles eram títulos de longo prazo, você ainda encontra esses títulos no mercado, porque pessoas que compraram lá atrás pode ser que ainda tenham esse título porque não venceram ainda. Eu brinco que a NTN-C é tipo o carro velho que saiu de linha, sabe? Aí na sua cidade tem muita gente andando de Fusca. Tem? Pois é. Ninguém fabrica mais Fusca, mas eles estão em circulação ainda, tá bom? E a NTN-C pagava a variação do IGPM. Pagava não, ainda paga a variação do IGPM. Só que não são mais emitidos, e porque não são mais emitidos, não cai na sua prova, tá bom? E a alternativa D de dado, variação da Selic Over, está errado porque o título que tem a variação da Selic Over é a LFT, o Tesouro Selic, tá bom? Vamos para mais uma? Ó, aqui a gente vai falar de um outro tipo de título, as debêntures. As debêntures, alternativa A, podem ou não ser conversíveis em ações. B, tem prazo máximo de emissão de 5 anos.
C, são negociados no Selic. E D, só podem ser emitidos com prazo superior a 360 dias. Primeiro, vamos entender o que é debênture? Debênture é um título de renda fixa do jeitinho que eu te expliquei no comecinho desse vídeo, um título de dívida, que é emitido por uma empresa SA, uma sociedade anônima, não financeira. Então, olha só, eu vou te dar aqui alguns exemplos para você entender bem como é que essas empresas podem emitir debênture. Aliás, os títulos de renda fixa, a gente vai chegar nas debêntures. Olha só, quando o governo precisa captar dinheiro, ou seja, tomar dinheiro emprestado, o governo, ele vai emitir título público. Opa, publicou. Tá? Quando os bancos querem tomar dinheiro emprestado, eles vão emitir CDB, eles vão emitir letra financeira, eles vão emitir LCI, eles vão emitir LCA e por aí vai, tá bom? Agora, e se uma empresa como, sei lá, a Petrobras, vou escrever até o nome da Petrobras aqui, ó, Petrobras. Se ela precisar tomar dinheiro emprestado, como que ela faz isso? Ela pode emitir título público? Título público? Não, não pode. Ela pode emitir CDB, letra financeira, LCI, LCA? Também não. Ela vai emitir o que a gente chama de debênture. Opa, tá? Então, eu quis explicar isso para que você possa entender que a debênture é um título de renda fixa, portanto, um título de dívidas emitidos por empresas não financeiras, que não sejam bancos, tá bom? E aí, tem algumas regras para debênture. Regra número 1 das debêntures, que ele é um título emitido para captação de capital fixo, ou seja, normalmente para longo prazo. Mas, embora a gente diga que debênture é um título de longo prazo, não existe uma regra para o seu prazo. Uma empresa pode emitir uma debênture curta. Não é comum, tá? Porque o custo de emissão é muito alto e não justifica isso. Mas é possível. Significa que essa aqui está errado, tá bom? Alternativa C, são negociados no Selic. O que é esse Selic? Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um sistema que registra todas as transações realizadas com títulos públicos no mercado institucional, tá? Então, Selic, ó, Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Se você lembrar, é o mesmo nome da taxa Selic. E a taxa Selic é a taxa do governo. Portanto, lembra, Selic, títulos públicos, tá bom? E debênture é um título de uma empresa, portanto é título privado. Eles não são negociados no Selic. Eles serão registrados na clearing da própria B3, tá bom? Tem prazo máximo de emissão de 5 anos. Tá errado, tá? Não existe regra para prazo, como eu falei. Uma debênture pode ter um prazo máximo superior a 5 anos, tá bom? E alternativa A, que é a correta, podem ou não ser conversíveis em ações. Uma empresa, ela pode emitir uma debênture conversível em ação. Como é que funcionaria isso? Vamos pegar aqui o exemplo da Petrobras. Imagina que agora, né, que a gente está nessa crise de combustível, a gasolina cara, etc e tal, Petrobras resolva fazer o seguinte: eu, Petrobras, preciso de, sei lá, 10 bilhões de reais, vou chutar um valor aqui, para construir algumas refinarias, sei lá, 2 refinarias. Essas refinarias vão aumentar a nossa capacidade de refino e, portanto, a gente não vai precisar importar derivados de petróleo, porque a gente extrai aqui, vai refinar aqui, e se eu não preciso exportar os derivados de petróleo, eu posso estar menos sensível à política de preços com paridade internacional. Tô dando um exemplo bastante atual para você entender, tá? Aliás, como esse vídeo está no YouTube, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, né? Mas se você está vendo perto ali de onde eu postei um exemplo atual. E aí ela emite esses títulos e no planejamento dela, ela diz o seguinte: olha, eu vou pegar esse dinheiro emprestado de vários investidores através de debêntures. O vencimento dessas debêntures será, por exemplo, daqui 5 anos. Só que quando esses títulos vencerem, ao invés de eu, Petrobras, devolver esse título, devolver o dinheiro do investidor acrescido de juros, o que eu vou fazer é o seguinte: quando esses títulos vencerem, o que eu vou fazer é, eu vou converter
essas debêntures em ações. Portanto, esses investidores que hoje me emprestaram dinheiro, lá na frente, ao invés deles terem o dinheiro de volta, eles terão ações e, portanto, passam a ser meus sócios. Esta é uma hipótese, isso pode acontecer. Para falar a verdade, não é comum ter debênture conversível, mas é absolutamente legal e absolutamente permitido, tá bom? Então lembrar que uma debênture pode sim ser convertida em ação, tá bom? Por isso a alternativa A está correta. Vamos para a próxima? Tem mais uma aqui, ó. Um investidor comprou um Tesouro Selic, que é uma LFT, com ágio. Este terá o retorno... Essa aqui é importante a gente entender. Olha só. Quando a gente está negociando títulos públicos, existe uma precificação desses títulos. E a precificação desses títulos, em tese, a gente poderia dizer que é o valor de mercado daquele título. No entanto, entretanto, todavia, é importante dizer que, dado o contexto, dado o cenário econômico, dado as mais diversas variáveis, os investidores, tanto quem tem título já comprado quanto quem gostaria de comprar, enxergam que precisa ter uma precificação diferente. E essa precificação diferente pode ser chamada de ágio, como está aqui nessa pergunta, ou pode ser chamada de deságio, tá? Que seria o contrário disso. Eu vou ajudar você a entender o que significa cada uma dessas palavras. Depois eu vou dar um exemplo hipotético, tá bom? Para você entender e aí você vai chegar na resposta. Tudo bem? Então, eu quero que você, toda vez que ver a palavra ágio, você acrescente e escreva assim, ó, pedágio. Pergunto para você, meu nobre gafanhoto. Suponha que você vai fazer uma viagem de São Paulo a Santos. Eu não sei se você é aqui da região, se você conhece. Se você não conhece, pensa aí numa viagem que você faria de uma cidade para outra. Pergunto, se nessa sua viagem tem pedágio, você vai pagar mais caro ou mais barato para viajar? Ora, mais caro, né? Que você precisa pagar essa viagem, precisa pagar esse pedágio. Ou seja, esse ágio vai deixar o título mais caro. Tá bom? Agora, vamos entender deságio. Toda vez que você ver a palavra deságio, ou toda vez que você vir a palavra deságio, você vai traduzir para desconto. Aí eu pergunto para você, meu nobre gafanhoto, se você vir a palavra desconto e está fazendo uma compra, você vai pagar mais caro ou mais barato pelo que você está comprando se isso tem desconto? Você vai pagar mais barato, certo? Então, para simplificar, toda vez que você vir que tem ágio, está pagando mais caro, tá bom? E se você ver deságio, está pagando mais barato. Tudo bem? Isso já vai te ajudar. Agora, vamos agora dar um exemplo hipotético de um título que seria negociado com ágio ou com deságio, tá bom? Então, suponha que o preço de mercado do título, nesse caso aqui, o termo correto para utilizar seria VNA. Então, vou escrever VNA para você aprender. VNA. O que significa VNA? VNA é valor nominal atualizado. Então, o título foi pego pelo seu valor e foi atualizado de acordo com a taxa de juros ali, que eu não vou entrar no detalhes de como a gente chega no VNA, tá bom? Mas VNA significa valor nominal atualizado. Beleza? Suponha que o valor nominal atualizado de um título seja R$1.000, tá? E que esse título, portanto, vai pagar a variação da Selic sobre este valor. Agora, suponha que a Selic é de 10%. Então significa que, depois de um período, esse investidor terá ganho R$100. Certo? Se ele ganhou R$100, depois de um tempo, ele tem R$1.100. Me acompanhou? O que eu fiz? 10% de 1.000. Combinado? Então esse é o VNA. Importante, essa Selic, essa rentabilidade aqui, ó. Opa, aqui. Essa rentabilidade aqui, ó. Ah, não. Fiz coisa errada aqui, ó. Vermelho. Essa rentabilidade aqui
vai ser sempre calculado sobre o VNA do título. O que significa que, independente de quanto eu paguei, nesse exemplo eu ia ganhar R$100. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um ágio e um deságio, para você entender, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, de verde, aqui em cima, um ágio. Só que aí eu quero caneta. Um ágio. Eita. Um ágio. Portanto, a gente vai negociar esse título por 1.050, mais caro. E aqui eu vou negociar ele com deságio. Portanto, mil não. Nesse caso, a gente vai negociar ele por 950. Em todos os cenários, no final, nós teremos 1.100. Porque, como eu disse, esses 10% serão calculados sobre o VNA. Aí eu pergunto para você, meu nobre gafanhoto. Neste cenário aqui, ó, que é o cenário A, quanto eu, investidor, estou ganhando? Vamos pensar aqui comigo, olha só. Eu estou ganhando 50. Faz sentido? Por que 50? Porque eu investi 1.050, no final da história eu tenho 1.100. Significa dizer o seguinte, porque eu paguei mais caro no título, marca texto, ó, porque eu paguei mais caro no título, paguei 1.050, o meu retorno foi de 50, portanto foi menor do que o retorno da Selic. Então o que eu estou dizendo é, porque eu paguei mais caro no título, o retorno que eu tive foi inferior ao retorno da Selic, que significa resposta correta no meu simulado, alternativa B de bola, tá bom? Negociei o título com ágio, paguei mais caro. Porque eu paguei mais caro, o retorno foi menor, tá bom? Agora, vamos avançar isso aqui. Vamos pensar aqui, ó, nesse exemplo, quanto que eu ganhei quando eu comprei com deságio? Eu ganhei 150, por quê? O valor do investimento, como você pode ver, foi 950, o meu resultado final foi 1.100, portanto sobrou 150, é mais do que 100. O que nesse exemplo eu estou demonstrando para você é que quando eu pago mais barato, e porque eu pago mais barato, ou seja, com deságio, o meu retorno é maior do que a variação da Selic. Tá bom? Então, fixa isso. Ágio é um pedágio. Se é pedágio, é mais caro. Se eu pago mais caro, o retorno é menor. Deságio é desconto. Se é desconto, é mais barato. Se eu pago mais barato, o retorno é maior. Então, se tem uma pergunta que traz para você que ele negociou um tesouro de Selic com ágio, ele pagou mais caro, então o retorno vai ser inferior à taxa Selic. Tá bom? Deu para entender? Deixou completo? Faz o seguinte, essa é uma pergunta que sempre gera dúvida, sempre. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, se depois dessa explicação ficou claro para você. Tá bom? Enquanto você escreve, eu vou ligar o ar-condicionado aqui, porque, rapaz, esquentou os trem aqui. Vamos lá. Próximo. Olha só, Suzana tinha os seguintes investimentos no Banco Prantos. Caiu chorando, né, Suzana? Ela tinha, vamos pegar aqui um marca-texto, ó. Ela tinha um CDB de R$25.000. Ela tinha fundo de ações de R$15.000 e tinha LCI de R$30.000. O Banco Prantos sofreu uma liquidação extrajudicial. Ou seja, o banco foi fechado, para a gente simplificar aqui, tá? O valor que Suzana receberá do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, essa aqui é tranquilo, tá? Primeiro ponto importante, esse tipo de pergunta pode cair em CPA 10, em CPA 20? Sim, pode. Ah, mas Thiago, você disse que na CPA 10 e no CPA 20 não precisa fazer conta. É verdade, você não precisa fazer uma conta complexa, mas isso aqui é uma conta demais, que o meu sobrinho de 6 anos sabe fazer. Beleza? Então, estamos na mesma página aqui. O que essa questão quer saber não é se você sabe fazer conta, mas se você sabe o que tem e o que não tem cobertura do FGC. Ponto final. E é muito tranquilo. Por quê? CDB é um título de banco, portanto tem cobertura do FGC, tá bom? Fundo de ações, esquece, fundo não tem FGC. E ó, anota isso, tá? Ó, nenhum tipo de fundo de investimento tem cobertura do FGC. Nenhum, tá? Não é só porque é fundo de ações, então não tem. E LCI
tem cobertura do FGC, que é isso aqui. Então, qual que é o desafio seu de fazer conta? É somar aqui, ó, 25 mais 30, que é 55, portanto, no meu simulado, alternativa A. Fim de papo, tá bom? Então, é verdade que não vai exigir conta na CPA 10 na 20, mas se você não souber fazer uma conta de 30 mais 25, eu recomendo que você vá para outra área, porque o mercado financeiro talvez não seja a melhor alternativa. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui, ó. Qual é o risco presente numa NTNF? NTNF também é um título público federal, só que esse aqui é um título público que ele é pré-fixado, tá? Pré-fixado. Se é pré-fixado, quer dizer que existe uma taxa previamente acordada, sei lá, 10% ao ano. Só que o que acontece? Uma coisa importante você saber, tá? Quando a gente está falando de risco, os títulos pré-fixados são sempre mais arriscados do que os títulos pós-fixados, por conta de um mecanismo chamado marcação a mercado. A marcação a mercado nada mais é do que você precificar os ativos pelo preço que eles valem naquele dia. E um título pré-fixado, ele só garante para o investidor a taxa que ele contratou se, e somente se, esse investidor mantiver o título até o vencimento. Durante o período que o investidor compra, até aquilo que a gente chama, durante o período de maturação do título, ou seja, enquanto o título ainda não venceu e está caminhando para o seu vencimento, esse título é marcado a mercado e o seu preço sofre influência da taxa de juros. Portanto, se nós tivermos oscilação, mudança de taxa de juros, muda o preço dos títulos públicos pré-fixados, porque eles respondem a isso. E a dinâmica, para você entender isso, eu vou deixar bastante simples. Suponha que você comprou um título público, sei lá, cuja o rendimento que ele prometeu para você é 15% ao ano. Você sabe que neste momento, se você ficar até o vencimento, você vai receber 15% ao ano. Só que, suponha que você comprou esse título lá atrás, sei lá, em 2015, tá? E aí, você está querendo vender esse título antes do vencimento. Você olha e você percebe que o mesmo título que você comprou, hoje, ele está sendo negociado, sei lá, com 10% ao ano. Aí você faz a seguinte conta, você pensa assim, peraí, vamos supor que eu, Thiago, estou querendo comprar esse título de você. Aí a sua conta é a seguinte, Thiago, peraí, esse título que eu tenho na mão, ele paga 15% ao ano. Só que, olha só, a verdade é que você não encontra mais nenhum título pagando 15% ao ano aí no mercado. Não tem. O máximo que você vai conseguir, Thiago, é 10%. Aí eu vou concordar, falei, é mesmo, ó, aqui não tem nada de 15%. Aí você fala, tá bom, Thiago, se você quiser comprar esse título de mim, você vai comprar esse título, só que o rendimento que você terá a partir de agora não vai ser mais 15 não, vai ser 10, porque é o preço de mercado. Então, vai ter uma diferença no preço aqui. Então, o que vai acontecer? Eu, Thiago, vou comprar esse título, recebendo 10%, que é o novo cenário de mercado, e essa diferença no preço será dada para você, porque, afinal de contas, você está me vendendo um título mais valioso, que renderia mais. E é por isso que a gente diz o seguinte, que quando a taxa de juros, então vou escrever aqui, ó, quando a taxa cai, o preço sobe. Então, neste exemplo, como a taxa de juros caiu, você seria beneficiado, porque eu pagaria mais caro pelo título, para que eu tivesse o retorno menor de 10%, tá bom? Você pode até lembrar disso lá no Tesouro Selic, embora não é o mesmo contexto, mas ajuda você a entender. Lembra, quando eu pago mais caro, o meu retorno é menor, não é assim? Então, se o meu retorno não é 15 mais 10, eu vou pagar mais caro, sacou? Então, isso vai ajudar. O que eu estou desenhando isso para que você possa entender o seguinte, que o título pré-fixado
O risco embutido nele é o risco de oscilação de taxa de juros. Portanto, alternativa correta, alternativa D de dado. Tá bom? Depois tem o risco de variação cambial. Não, esse título não responde a isso, né? Variação do IPCA também não, do IGPM também não. Agora, tem uma coisa que você precisa entender, que são os impactos secundários, mas não está incluído nesse tema, tá? Mas, como eu digo, eu não quero que você decore. Eu quero que você entenda. Pensa aqui comigo. Se a inflação está subindo, qual pode ser um mecanismo do Banco Central para conter essa inflação? Um mecanismo pode ser elevar a taxa de juros. E aí, se o Banco Central eleva a taxa de juros, claro, vai impactar nesse título. Então, quando a gente vê risco de variação do IGPM, risco de variação do IPCA, ou risco de variação cambial, é verdade que a variação desses três indicadores, eles não afetam diretamente um título pré-fixado. No entanto, porque nós temos variação desses indicadores, uma consequência esperada é que haja uma variação na taxa de juros para conter esses indicadores. E se há uma variação de taxa de juros, vai ter um impacto direto nos títulos pré-fixados. Tá bom? Resposta correta aqui, sem dúvida, é a alternativa D, mas eu quis expandir isso para que você, repito, não decore o simulado, mas entenda o que na prática acontece. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Essa pergunta aqui não cai na CPA 10, tá bom? Só na CPA 20 e em diante. Os certificados de recebíveis imobiliários, CRI, alternativa A, só podem ser emitidos por companhias securitizadoras. Essa aqui é a resposta correta. Apenas companhias securitizadoras podem emitir CRI. O que é uma companhia securitizadora? É uma companhia que tem como principal função transformar recebíveis em valores mobiliários. Securitização vem do inglês de security, e security são ativos. Então, securitizadora é uma empresa que cria os ativos, transforma em valores mobiliários, tá bom? Alternativa B, tem prazo mínimo de 1 ano quando forem indexados a índice de preços. Não existe essa regra em relação ao prazo de uma CRI ou de um CRI, como algumas pessoas gostam de chamar, as duas estão certas, tá? Estão dispensados do registro na CVM para facilitar e estimular o financiamento do mercado imobiliário. Não, tá errado, tá? Uma CRI ou um CRI é um valor mobiliário. E porque é um valor mobiliário, precisa ser registrado na CVM. Toda emissão de valor mobiliário tem registro na CVM, tá bom? E alternativa D, como as debêntures, podem ser corrigidas pela variação cambial. Não, ela vai ser corrigida por algum índice de taxa de juros interno, mas não por uma variação cambial. Por isso está errado também, tá bom? Próxima pergunta. Qual título é vendido com deságio na ocasião de sua aquisição em função do valor de resgate? Bom, se você viu essa aula desde o comecinho, você já sabe o que é deságio, né? Deságio é um desconto, beleza? Eu expliquei isso com detalhes. Agora, olha só, ela está perguntando pra gente com deságio quando eu compro em função do valor do resgate. Então, olha só, eu tenho um resgate aqui de R$1.000 e hoje, quando eu vou comprar, eu vou pagar quanto por ele? Eu vou negociar um deságio. Suponha que eu vou comprar ele por R$800. Neste cenário que a gente está desenhando aqui, pergunto para você, meu nobre gafanhoto, eu estou investindo R$800 para receber, depois de um período, R$1.000. Faz sentido para você que neste cenário aqui, ó, neste cenário, eu sei exatamente quanto eu estou ganhando? Faz sentido que, neste cenário aqui, eu estou ganhando 200 dinheiros? Ou, como diria os nossos amigos lá do Rio Grande, eu estou ganhando 200 pila. Pois é, se eu estou ganhando 200 pila nesse exemplo, faz sentido que eu sei exatamente quanto eu vou ganhar se eu mantiver esse título até o vencimento? Pois é. Isso lembra, por um acaso, o título que tem variação pré-fixada? Rentabilidade pré-fixada? Pré-fixada, eu sei o quanto eu vou ganhar se eu ficar até o vencimento, certo? Pois é. Então, nós estamos falando aqui de um título pré-fixado. Aí vem a pergunta. Vamos olhar para as alternativas.
Qual destes títulos aqui são prefixados? Alternativa correta, alternativa A, LTN. Letra do Tesouro Nacional, que é o Tesouro Prefixado. Ele é um título prefixado, eu vou te dar uma dica, inclusive, para você fixar isso, tá bom? A LFT não tá certo porque ela é um título pós-fixado. Então, ele vai acompanhar a variação da taxa Selic. E aí, não dá para dizer que essa dinâmica aqui, ela tem alguma coisa parecida com prefixado, né? Depois, ó, debenture com rentabilidade atrelada ao CDI. Também não faz sentido, porque é um título pós-fixado aqui, certo? E a NTNB não, porque ele é um título que paga a variação da inflação, do IPCA, por isso tá errado, tá bom? Matamos aqui a alternativa A como correta. E eu sei que talvez você, a uma hora dessa, deve estar se perguntando, Thiago do céu, como é que eu faço para lembrar e fixar que LTN é prefixado e que LFT é pós-fixado? Isso é tranquilo, tá? Olha só, eu vou pegar um marca-texto e vou fixar aqui, ó, somente no T, tá? Desses dois títulos. A LTN, esse T, com o T você escreve Thiago, com o T você escreve T2, com o T você escreve taxa. A taxa vem antes ali, faz sentido? Ela vem antes de terminar a palavrinha. Na LFT, o T de Thiago, o T de T2 e o T de taxa vem depois. Então, olha o que eu estou dizendo para você. Que aqui em cima, na LTN, como vem antes, o T vem antes, a taxa é pré, porque eu conheço a taxa antes. Na LFT, como vem depois, a taxa é pós, porque eu só vou conhecer ela depois. Tá bom? Assim ajuda você a fixar quando você ver essas duas siglas. Tudo bem? E ó, para a última pergunta, se você tá comigo aqui até esse momento, esse vídeo tá fazendo sentido para você, deixa um gostei, deixa um comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você quiser estudar com a gente para ter acesso a mais de 2.000 perguntas no nosso banco de questões, isso claro, somado todos os cursos, tá bom? E as questões do nosso banco de questões são comentadas em vídeo, uma por uma. Elas são randômicas, portanto elas vão mudando ali as alternativas. Tem um painel de desempenho para você saber onde você está indo bem, onde você precisa melhorar. Você consegue fazer os mais variados filtros para que o seu estudo seja muito assertivo. E, para além disso, claro, você conta com o nosso suporte para acompanhar e tirar todas as dúvidas que você tiver, tá bom? Essa pergunta, ó. Em relação ao preço unitário de um título de renda fixa pré-fixado, é correto afirmar que essa questão, eu já falei sobre ela aqui, tá? O que é o PU? PU é o preço que eu compro, o preço que eu pago, é quanto vale naquele dia, preço unitário, preço de cada título, tá bom? Pré-fixado. Eu vou voltar alguns slides para refrescar a sua memória e você lembrar onde foi que eu fiz essa conta, tá? E aí você vai entender aqui, ó, nesse slide, a resposta para aquilo. Olha só, lembra que eu escrevi aqui, ó, eu escrevi lá em cima, se eu levantar a mão vai cortar, ó, vai cortar meu braço, mas eu escrevi lá em cima, ó, escrevi assim, ó, taxa cai. Quando a taxa cai, o preço sobe. Taxa cai, preço sobe. Foi isso que eu escrevi, certo? Quando eu estava dando exemplo aqui desse título. Tudo bem? Se você lembrou disso, vamos lá. Ó, em relação ao preço unitário de um título de renda fixa, é correto afirmar que, olha lá, quando a taxa de juros de mercado sobe, o preço cai. Tá aqui, ó. Essa é a resposta correta. Tiago, mas não foi isso que você falou no slide anterior. Vamos lá naquele slide. Eu disse o seguinte, quando a taxa cai, o preço sobe. Ora, mas o contrário é verdadeiro. Quando a taxa sobe, o preço cai. Eles são inversos. Então, olha o que está aqui. Quando a taxa de juros sobe, o preço cai. Em razão daquela explicação que eu falei, dos títulos que são negociados no mercado, tá bom? Se eu vou ganhar mais, eu preciso pagar menos por ele, tá bom? Depois, corresponde ao valor de face do título. Não, o valor de face é o quanto que está no título ali, mas o PU é o preço que eu pago por ele hoje, tá? Então não é a mesma coisa. Alternativa B, há uma relação diretamente proporcional entre PU e taxa de juros. Não, a relação não é diretamente proporcional. A relação é inversamente. Inversa. E nem proporcional mas é inversa. A gente diria que é uma relação inversa. Quando um sobe, o outro cai. Quando um sobe, o outro cai. E eu digo que não é inversamente proporcional
Por quê? Seria inversamente proporcional se a taxa subiu 10 pontos, ela cairia 10% aqui, mas não é, porque essa mudança de preço, ela depende da duração do título, que é um conceito chamado de duration, que nós não trouxemos aqui, porque afinal de contas já estamos aqui com 50 minutos, se fosse falar de duration ia ser mais 50, mas é isso, tá? É uma relação inversa, quando um sobe, o outro cai, quando um cai, o outro sobe, por isso aqui está errado. E por último, mas não menos importante, será tanto menor quanto menor for o prazo. Não, é verdade que o preço do título ele é influenciado pelo prazo dele. E esse prazo está relacionado com a tal da duration aqui que eu te dei aqui umas pinceladas, tá? Mas existe essa relação, mas não será tanto menor quanto menor for o prazo. Será tanto menor quanto maior for a taxa de juros. Isso é importante, tá bom? Então é isso, errado também. Então olha só, nesse vídeo nós comentamos 10 perguntas sobre renda fixa com um nível de profundidade suficiente para você, repito, não decorar o assunto, mas aprender. E reforço, se você quiser estudar com a gente para ter aulas comigo, ter o nosso acompanhamento, meu suporte te acompanhando, tirando dúvidas e aumentar muito a sua chance de ser aprovado, o link do nosso curso está aqui na descrição. E se esse tipo de material te ajuda, deixa um comentário aqui e deixa uma sugestão sobre temas que você gostaria que eu comentasse nessa playlist de simulados, tá bom? A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau!